O Caminho das Ararunas é uma trilha longa, são 150 quilômetros. O cenário ele vai mudando, ele vai se transformando. As flores dão um colorido especial ao caminho e as árvores na beira da cerca, contornos dignos de filme. A gente vai atravessar a Fazenda Maquiné, uma fazenda centenária, mal assombrada. A dona do engenho, ela à noite tinha alucinações, como se os escravos estivessem perseguindo ela. Essa é até uma das magias dos caminhos de Araruna, essa mudança de ambiente de uma hora para outra. Ainda que autorizado pelo dono dessas terras, para eles, nossa passagem por aqui é uma clara invasão de território. Se a gente tiver a sorte do rio estar com água, vai ser possível ver e tomar banho numa cachoeira. Olá, muito boa tarde, aventureiros! Dessa vez eu peguei a estrada para Paraíba, vim até Araruna, no Planalto da Borborema, desafio de muitos trilheiros. Um caminho de 150 quilômetros que nós vamos começar a percorrer a partir de hoje. Vem comigo que o Repórter Aventura está no ar. Araruna fica a 145 quilômetros de distância de Natal. É pertinho de Pacifica. Eu gastei cerca de 2 horas de carro para chegar aqui. Uma viagem tranquila por estradas bem conservadas. Araruna, para quem não sabe, é a junção de 2 palavras indígenas. Arara e Una, escura. E é da praça delas que nós vamos começar a nossa trilha de hoje. A Praça das Araras não é a maior nem a mais bonita de Araruna. Na verdade, mal cabe às estátuas, mas é bastante simbólica. E por isso foi escolhida como marco zero dos trechos que partem da cidade. Essa primeira parte ainda é muito de paralelepípedo e é até um pouco estranho, porque quando se fala em trilha, se fala em contato com natureza, chão de terra, mas é porque a gente ainda está dentro da área urbana da cidade. Daqui a pouquinho a gente vai chegando mais próximo à área rural, o cenário vai começar a mudar, e essa é até uma das magias dos caminhos de Araruna, que é exatamente essa mudança de ambiente de uma hora para outra. De cara assim, você pode até não ter uma boa impressão por iniciar a trilha por uma área urbana, mas isso vai ser muito útil para que a gente possa comprar água e outros suprimentos que nós vamos precisar no caminho. E antes que você reclame de pichações, deixa eu explicar uma coisa. Isso são a sinalização da trilha, a indicação de por onde a gente deve seguir. Apesar do nome, o Caminho das Ararunas não é apenas em Araruna. Ele ainda passa por Dona Inês e Riachão, na Paraíba, e finaliza na cidade de Japi, no Rio Grande do Norte. Trilhas interligadas, mas não contínuas. Não é que eu vou começar a andar em Araruna e só parar lá em Japi. Eu estou impressionado com esse caminho e o quanto ele muda o cenário em tão poucos metros de caminhada. Aquela parte de paralelepípedo, pavimentada, bem urbana, já ficou para trás. Agora a gente está caminhando num estradão de barro, margeado aí dos 2 lados por áreas que parecem fazendas, já pasto cortado. Visual muito bonito, muito agradável. E ainda que o tempo esteja aberto, o sol firme, o vento aqui, a sensação é de ar-condicionado ligado o tempo todo. A gente está a cerca de 600 metros de altitude, ou seja, alto pra caramba. O vento tá gostoso, isso é bom. É bom porque vai ajudar a gente na caminhada aqui a desgastar menos o físico. O Caminho das Ararunas você pode fazer a pé, de bicicleta ou a cavalo. Eu preferi fazer caminhando. E nesse momento, por um estradão de terra batida instagramável pela própria natureza. As flores dão um colorido especial ao caminho. E as árvores na beira da cerca, contornos dignos de filme. Outra grande vantagem de ter começado pela área urbana é o contato com os moradores daqui. O roteiro, pelo menos nesse primeiro trecho, permite muita interação com as pessoas e conhecer um pouco mais da rotina e história desse lugar. A gente vai atravessar a Fazenda Maquiné, uma fazenda centenária, caminho obrigatório.
nesse primeiro trecho. Uma fazenda que foi abandonada pelos herdeiros nos últimos anos, acreditando eles que ela era mal assombrada. A gente vai aproveitar para explorar algumas construções, como a capela, que acabou se tornando aí uma espécie de cemitério para os moradores desse lugar. A Casa Grande, contar um pouco das histórias aqui envolvendo a nobreza e os escravos que trabalharam nesse lugar. Da fazenda centenária restam poucas construções, mas o suficiente para contar sua história assombrosa. A antiga capela, com corpos sepultados dentro dela, é a estrutura que mais tem resistido às agruras do tempo e conta muito do que foi esse lugar no passado. Foi construída pelo padre Targino e ele aproveitou as férias aqui do padre da cidade, construiu, inaugurou e dedicou essa capela aqui à Fazenda Maquiné. Ele era produzido melaço e produção da cana-de-açúcar. As lápides ainda comprovam que ali foram sepultados o padre, a sinhá da fazenda e pelo menos uma das crianças da família Targino. Mas não dá para saber se os restos mortais deles continuam aqui ou se foram retirados no passado. O cenário é de completo abandono. A Casa Grande em frente a ela corre o risco de desabar a qualquer momento e botar por terra toda essa parte tão importante da história de Araruna. No final do século XIX e início do XX, essa casa foi palco de muitos negócios: cana-de-açúcar, algodão, café e até laranja. Mas a crença numa maldição fez tudo isso ser deixado para trás. Essa história é que a senhora do engenho, ela jogou água quente numa das escravas. E essa escrava morreu. Então a dona do engenho, ela à noite tinha alucinações, como se os escravos estivessem perseguindo ela. Isso fez com que ela perdesse 3 bebês durante alguns anos. E isso fez com que eles considerassem esse lugar até amaldiçoado, né, pelos escravos. Eu não duvido que a sinhá da Fazenda Maquiné tenha ficado com tamanho peso na consciência ao ponto de enlouquecer, mas que isso tenha perpetuado e assombrado gerações futuras, para mim já é demais. O vazio na Casa Grande é assustador. Olhando para dentro pelos janelões, dá para perceber que hoje em dia apenas morcegos e maribondos moram no lugar. Por prudência, ninguém da equipe entrou na casa, mas a tecnologia nos permitiu explorar vários cômodos. Além dos quartos e salas na parte de baixo, uma antiga escadaria dá acesso a uma espécie de sótão no primeiro andar. Como tinha processo de produção de engenho, né, de cana-de-açúcar, então muitos escravos liam a palavra machine. E então eles começaram a chamar aquele lugar de Maquiné, que eles não sabiam pronunciar machine, falavam Maquiné e virou o nome do lugar, né? Virou Fazenda Maquiné. Mas vamos acabar com esse filme de terror que nós temos que continuar a caminhar. Ainda tem muito chão pela frente. Araruna guarda uma intimidade com o Rio Grande do Norte bem maior do que a mera proximidade territorial. O Barão de Pedro Velho, por exemplo, que dá nome a um dos nossos municípios, é o mesmo barão aqui de Araruna. E ainda na aventura de hoje, você vai perceber outras coincidências mais. O cenário ele vai mudando, ele vai se transformando. À medida que ele vai andando, ele vai se transformando e, na verdade, vai se tornando cada vez mais bonito. Estou seguindo rumo ao porão e os cânions do Macapá. Você consegue contemplar, né, todos esses cenários. Você vem dentro de uma zona rural e do nada você já está dentro da mata
e até em cima de uma serra. Ainda que autorizado pelo dono dessas terras, para eles, nossa passagem por aqui é uma clara invasão de território. Elas voam numa direção, então você que tem que sair. Se não sair, meu filho, é chão. Fardamentos, camisetas, calças, batas e bonés. É só na CB Bonés. Fardamentos muito rápido e fácil de encontrar. E muito mais produtos para personalizar sua empresa ou evento. É só na CB Bonés. Fardamentos, ligue 20 30 20 20, venha confirmar. Sua empresa de cara nova, ligue 20 30 20 20 ou acesse o site www.casadoboné.com.br. Jefinho, não sei mais o que é que eu faço. A conta de energia da SOS Farma, cada mês que passa, só aumenta. Eu desligo ar-condicionado, saio apagando lâmpada. Mas olha o preço aí, Jefinho. Caro, macho. Caro, macho. Agora, e essa extensão? Oxe, tô vendo agora, Jefinho. Só pode ser um gato. Estão roubando energia da farmácia, Jefinho? Descobri o que tá fazendo com energia vital. Pepeu, meu filho! Pepeu não! Super Pepeu! Você não tá vendo que eu tô treinando pra ser o herói da economia? Pepeu, vai vender remédio barato de verdade. Vamos querer economizar energia, meu filho. Ei, macho, pelo amor de Deus! Vamos lá, herói da economia! E lá vamos nós. Desodorante Dove, R$13,99. R$13,99. Dipirona de 1 grama, R$4,99. Você daqui que eu uso depois da luta. Dipirona xarope, R$4,99. Cartelinha de gripal seco com 10 comprimidos, R$2,90. Quanto? R$2,99. Barato demais. Vamos lá. Fralda Mami Pouca, apenas R$34,90. R$34,90. Fralda geriátrica Life Free, apenas R$39,90. Eu falei R$39,90. Dipirona Gotas, apenas R$3,49. R$3,49. Vitamina C, apenas R$3,49. É isso mesmo, R$3,49. Soro para reidratação, apenas R$12,90. É só R$12,90. Bora, vai junto comigo, bora. Super Pepeu, passando para avisar aqui. Nossas unidades são Quintas, Cidade da Esperança e São José de Mipibu. Então faz o seguinte, vem onde nossas lojas ou liga, pede que o Super Pepeu entrega. 981167979. 981167979. Você tá vendo isso aqui? No Potiguar Laboratório Óptico, você pode parcelar seus óculos em até 12 vezes direto na conta de luz. E eu vou lá. E o melhor, até quem tá negativado consegue. É só trazer o RG e esse papelzinho aqui, ó. Aí você escolhe seus óculos, aproveita as promoções e pronto, sai de óculos novos. Vem pro Potiguar Laboratório Óptico, você também. Potiguar Laboratório Óptico, a gente está no seu olhar. Na aventura de hoje eu peguei a estrada até a Paraíba. Nós estamos trilhando pelo caminho das Ararunas, uma trilha de longa duração, cerca de 150 quilômetros, cortando 4 municípios, um deles já no Rio Grande do Norte. Mas dessa vez eu não vou tão longe assim. O caminho das Ararunas é dividido em 9 trechos, e esse vai ser apenas o meu primeiro. Em média, cada trecho tem entre 15 e 20 quilômetros. Apesar de interligados, os trechos não são contínuos. Isso quer dizer que em alguns deles, o início e final são no mesmo ponto. O bacana do Caminho das Ararunas é exatamente esse, que você consegue contemplar, né, todos esses cenários. Você vem dentro de uma cidade, passa na zona urbana, vem para uma zona rural e do nada você já está dentro da mata e até em cima de uma serra. Você vê que a gente acabou de subir uma serra, né? E agora a gente já está aqui no topo. Então o cenário ele vai mudando, ele vai se transformando. A medida que a gente vai andando, vai se transformando e, na verdade, vai se tornando cada vez mais bonito. A gente saiu da zona da cidade, né, urbana, aí vem para a zona rural e agora a gente já está na mata. Então vai ficando cada vez melhor. Eu não vim pronto para acampar. A minha mochila tem basicamente água, comida, protetor solar, um kit de primeiros socorros e alguns equipamentos que eu vou usar na gravação do programa. A gente iniciou essa trilha na Praça das Araras e depois de passar até por uma fazenda amaldiçoada, estou seguindo rumo ao Porão e os cânions do Macapá. Boa parte do caminho aqui a gente faz passando por propriedades privadas. É claro que essa é uma passagem permitida previamente, já é tudo combinado com os proprietários. Agora,
Existe uma regra muito clara e que tem que ser seguida sempre. Abriu porteira, abriu o cochete para passar, tem que fechar. Até para evitar que algum animal fuja ou ele tenha algum outro tipo de problema com pessoas não autorizadas entrando em suas terras. Tá aí minha preocupação. Ainda que autorizado pelo dono dessas terras, para eles, nossa passagem por aqui é uma clara invasão de território. E se esses animais se sentirem ameaçados por nós, a reação pode não ser nada agradável. Mesmo agitado, o gado não vem para cima da gente. Acho que as vacas e bois só estavam tão assustados quanto nós. Todos os trechos do caminho das Ararunas são sinalizados por essas setas com marca de uma pegada de bota dentro. As setas pretas indicam o caminho de ida e as amarelas o de volta. Não tem como se perder. Às vezes a gente escuta falar em trilha de 150 quilômetros e pensa logo que só quem consegue encarar são os homens e mais jovens. Mas nessa daqui, a estatística mostra exatamente o contrário. O público que mais tem vindo a Araruna é o de pessoas acima dos 40 anos de idade. E apesar do nosso grupo ser composto exclusivamente por homens, por aqui na trilha, as mulheres é que são maioria. Nós já estamos chegando bem perto do porão de Macapá. Um reservatório construído por militares na década de 30 para ajudar os moradores daqui a resistirem a grandes períodos de estiagem. Acho que só mais uns 4 quilômetros de caminhada e a gente chega lá. Vê só como a natureza é uma coisa perfeita e curiosa aos nossos olhos. Isso daqui parece um emaranhado ali de galho. É, na verdade, um ninho de um pássaro chamado casaca de couro. Ele faz um ninho em forma de labirinto e é interessante que enquanto ele vai construindo o ninho, ele acasala com a fêmea e o labirinto serve tanto para esse acasalamento como também para evitar que uma cobra ou outro animal chegue até os filhotes. Nesse trecho não tem muito single track. Aquelas trilhas de mata fechada que só passa um por vez. Mas em compensação, meu amigo, a gente teve que encarar umas ladeirinhas chatas no caminho. Uma daquelas que depois dá até vontade de parar numa sombra para descansar. Apesar do caminho ser muito bem sinalizado, ele também está cadastrado na Rede Brasileira de Trilhas. Isso quer dizer que com um celular e um aplicativo como o Wikiloc, você consegue baixar o mapa e vir se guiando por ele. Eu particularmente prefiro vir acompanhado de um guia ou de um condutor local, porque muito mais que mostrar o caminho, ele também me conta curiosidades sobre o local. Isso é o que torna a trilha mais interessante. Por falar em aplicativo, eu preciso recomendar para você o da SOS Rastreamento. Com ele você tem o controle do seu veículo com um simples toque no celular. Monitoramento em tempo real, alertas e bloqueios na palma da sua mão. O serviço de rastreamento garantido é a certeza que seu bem está 100% protegido. Primeira empresa de rastreamento do Norte-Nordeste a investir em equipe própria de recuperação. A gente tem uma equipe de monitoramento muito preparada e a equipe vai para a rua juntamente com os policiais. Em Natal e Grande Natal, assim como em outras capitais. Teresina, Fortaleza, Belém, João Pessoa, nós não podemos oferecer o seguro. Então o que é que a gente oferece? A compra do documento roubado do veículo do cliente. E com isso, em caso de não recuperação do veículo, a gente limitou um valor para moto em 20 mil, para carro em 40 mil. E agregamos o auxílio colisão. Em caso o cliente venha colidir uma moto, a gente ressarce até 3 mil reais e carro 5 mil reais. Pensa na luta, no sacrifício desse cliente e ele finalmente conquista esse bem e aí é tomado, é levado de assalto. Não, assim, não tem explicação, é algo que é horrível. Ligue agora
98685-8484 e faça como eu, contrate o serviço de rastreamento garantido. Não dê chance a ladrão. SOS Rastreamento é a solução. Eu já fiz muitas trilhas, mas aqui é diferente de tudo por causa da altitude e do clima nessa época do ano que deixa a experiência ainda mais agradável. Termômetros marcando 22 graus e uma sensação térmica abaixo disso por causa dos ventos. Eu quase nem transpirei. E olha que a gente já andou pra caramba. Só para você entender, porões que eles chamam são pequenos tanques construídos nos serrotes, nos lajedos, para armazenar água no período de chuva. Mas esse daqui é especial, bem maior que os outros. Foi construído por militares na década de 30, para suprir toda essa comunidade. Eles aproveitam o fundo de pedra e constroem apenas os muros, servindo de borda. Vendo assim, você pode até pensar que ele está seco, mas a parte com água ainda tem cerca de 10 metros de profundidade. É bastante água. A importância desse reservatório para eles é tão grande que alguns moradores construíram até um altar dentro dele para celebrar pequenas missas. Todo trilheiro tem que saber se virar no mar. E quando água e comida acabam no caminho, nada é mais reconfortante do que avistar um fruto desse. Essa daqui os animais já comeram, tá só praticamente a casca. Aquelas pareciam as abelhas, estavam em torno dela, mas essa daqui já tá boa para comer. Que vai me garantir energia, pelo menos para essa parte final da nossa trilha de hoje. A sensação é como se estivesse comendo um isoporzinho, mas ele é bem aquoso. E além de energia vai me ajudar a hidratar também. O famoso Cânion do Macapá, que atrai tantos visitantes e trilheiros a esse lugar, fica mais à frente. Se a gente tiver a sorte do rio estar com água, vai ser possível ver e tomar banho numa cachoeira. A gente tá descendo o Cânion do Macapá até o Rio Salgadinho. Eu vou seguir o curso dele até a queda d'água. A cachoeira é um dos locais mais visitados daqui, um dos lugares mais bonitos também, principalmente em período de chuva, quando a queda d'água fica mais forte. Bruno viu umas garças do outro lado do cânion. Eu não sei se ele vai conseguir se aproximar delas com o drone. As aves estão como que dançando no ar. Há um risco muito grande delas derrubarem o equipamento enquanto voam. Elas não têm noção de direção não, elas voam numa direção, então você que tem que sair. Se não sair, meu filho, é chão. Que espetáculo da natureza! Um show de manobras também do nosso droneiro. O Rio Salgadinho, ainda que aqui na Paraíba, ele guarda uma relação muito íntima com o Rio Grande do Norte. Depois de passar aqui pelo cânion, ele segue o curso e deságua no Curimataú. É aquele mesmo rio Curimataú que você já conhece de outras aventuras nossas, que tem a foz lá em Barra do Cunhaú. Pois então, é lá que o Salgadinho vai encontrar com o mar. Infelizmente, nessa época do ano, o rio está seco. A gente não vai conseguir ver a queda d'água lá na cachoeira, mas o pouco que a gente viu do visual de lá é algo realmente deslumbrante. Completamente compreensível o porquê de atrair tantos visitantes a esse local. A diferença básica entre um vale e um cânion é a sua profundidade e os paredões íngremes, geralmente esculpidos por rios. Nesse caso aqui pelo Rio Salgadinho, durante milhões de anos, mesmo ele não sendo permanente. Sem água não tem cachoeira, mas mesmo do alto a gente consegue contemplar a beleza desse lugar e ficar com aquele gostinho de querer voltar outra vez. E olha que esse foi só o comecinho do Caminho das Ararunas, um dos 9 trechos que tem mapeados e cadastrados na Rede Brasileira de Trilhas. Um percurso tão longo que tem até passaporte para marcar sua passagem por ele. Passaporte lúdico, obviamente. O pessoal criou o passaporte já para marcar quem concluiu 100% do Caminho das Ararunas, né? Então, cada trecho que você conclui, existe na casa de apoio para você fazer o carimbo. Né? Você vai lá e carimba o passaporte. Aqui já concluí. E aí quando a pessoa consegue todos os carimbos,
Aí ele sobe com um mural dos poucos que concluíram o Caminho das Ararunas, porque são 150 km. Geralmente a trilha é feita em pequenos grupos, 1 ou 2 trechos por final de semana. Mas há também quem faça todo o percurso em dias consecutivos, acampando ou usando as casas dos moradores como apoio. Aliás, esse é um turismo de base mesmo, com o trilheiro interagindo com as comunidades. Algumas pessoas até vendem água e alimentos aos visitantes. Mas antes de vir, anota aí algumas dicas que eu vou dar, já por experiência desse meu primeiro dia. 1. O Caminho das Ararunas é uma trilha longa, são 150 quilômetros. Por isso que ela é dividida em trecho e requer um planejamento de logística ainda mais detalhado dos aventureiros que vêm por aqui. Ainda que a temperatura ajude bastante, aqui a elevação às vezes acaba surpreendendo e é bom você estar com uma margem de tempo de caminhada. E a segunda coisa, hidratação e alimentação. Mesmo com os pontos de apoio ao final de cada trecho, o percurso ele pode durar algo em torno de 3, 4, até 5 horas, dependendo do trecho que você estiver fazendo. Então é bom estar preparado aí com gel de carboidrato ou mesmo alguns alimentos aí mais calóricos que possam garantir uma energia extra para a sua caminhada. E água, muita água. Mesmo não tendo sol escaldante aqui, a água nunca é demais, o seu corpo vai precisar e vai pedir por isso, ainda que você não esteja transpirando muito. Mesmo o caminho sendo autoguiado, com uma sinalização bem fácil de interpretar, eu recomendo contratar um guia da região. É bom porque, mais do que apontar o caminho correto, ele vai lhe contar várias histórias daqui. No meu caso, o guia foi o Hallen. Além de ser bastante familiarizado com o percurso, ele sabe muito da história e lendas da região. Os contatos estão aí na tela. Venha de calça e calçado fechado, porque mesmo não passando em muitas trilhas com vegetação densa, você vai estar numa área de mata e nunca se sabe o que pode ter escondido no chão. O programa de hoje acaba por aqui, mas não a nossa aventura em Araruna. Eu ainda tenho uns 130 quilômetros para caminhar pela frente. A todos, muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Enquanto isso, você pode ver e rever quantas vezes quiser esse ou qualquer outro episódio do Repórter Aventura, acessando nossa playlist no canal do YouTube da TV Tropical. Inclusive, se puder, compartilhe nosso link com seus amigos. Repórter Aventura. Oferecimento SOS Pharma. Remédio barato de verdade. Casa do Boneri e Fardamento. WhatsApp 98730 2020.